A busca por prosperidade é algo que mexe com todo mundo, né? Mas e se aquela fórmula que a gente sempre ouviu de trabalhar duro e economizar tiver um pedaço faltando? Um pedaço enorme, na verdade. Nessa análise, a gente vai mergulhar nessa riqueza oculta, uma forma de ver as coisas que junta a mente, o espírito e a ação para destravar um nível de abundância que para muita gente parece até impossível. Ok, vamos direto ao ponto que incomoda. A pergunta de $1 milhão. Por que se matar de trabalhar não é garantia de prosperidade? A gente vê isso o tempo todo, em todo lugar. Pessoas super dedicadas, que ralam sem parar, mas o resultado financeiro simplesmente não acompanha o esforço. A resposta, ao que tudo indica, não está onde a gente foi ensinado a procurar. De acordo com a sabedoria da Kabbalah, a nossa realidade é dividida de um jeito bem surpreendente. O mundo que a gente vê, que a gente toca, que a gente mede, o mundo físico, ele é só 1% de tudo que existe. Isso mesmo, 1%. Os outros 99% são a fonte espiritual, a raiz de onde tudo, absolutamente tudo, se manifesta. Agora, faz sentido porque tanta gente se frustra, né? A gente passa a vida inteira brigando nesse 1%, ignorando a fonte de 99% do poder. E essa metáfora aqui, ela é perfeita. Tentar criar riqueza agindo só nesse 1% físico é a mesma coisa que tentar mover alguém empurrando a sombra dessa pessoa na parede. É um esforço que não leva a lugar nenhum, só cansa. Para mover a sombra, a gente tem que mover o corpo, certo? Do mesmo jeito, para mudar a nossa realidade financeira, a gente precisa trabalhar na fonte, nos 99%. E é exatamente aí que a gente chega no paradoxo da riqueza. O que de fato limita a gente não são as coisas de fora, sabe? As condições externas. São bloqueios invisíveis, que operam num nível muito mais fundo, na nossa mente e no nosso espírito. Vamos dar uma olhada em quem são eles. O primeiro grande bloqueio é o que a gente pode chamar de DNA monetário. Pense nisso como uma espécie de software que foi instalado lá na infância, uma bancarrota mental. São as crenças, as frases sobre dinheiro que a gente ouviu dos pais, da sociedade e que viraram nossa programação. E esse programa roda no automático, em silêncio, ditando nossa realidade financeira até hoje. E que tipo de programação é essa, hein? Quantas vezes a gente não ouviu frases tipo "somos pobres, mas honrados", como se uma coisa anulasse a outra, ou que o dinheiro corrompe, ou aquela clássica "você não nasceu em berço de ouro", que praticamente sela um destino de escassez. O problema é que esses pensamentos viram profecias, que a gente mesmo, sem querer, acaba cumprindo. Agora se prepara que o negócio fica mais profundo. O segundo bloqueio é um conceito espiritual chamado Nahamadik Sufa, ou o pão da vergonha. Basicamente, é um desconforto da alma quando ela recebe algo que sente que não conquistou pelo próprio esforço. É uma força sutil, lá no inconsciente, que faz a gente repelir a abundância que parece fácil demais. Essa citação deixa o conceito bem claro. A nossa essência, a nossa alma, não quer ser um efeito da sorte ou da bondade de outra pessoa. A alma anseia por ser a causa da própria plenitude. É por isso que grana inesperada, tipo loteria, muitas vezes some tão rápido quanto chegou. A abundância que vem sem mérito não se sustenta, porque alimenta essa vergonha espiritual. Bom, o diagnóstico está feito. E a cura? Como é que a gente supera esses bloqueios mentais, esses bloqueios espirituais e, ao mesmo tempo, age com eficiência no mundo físico? A resposta está numa solução que integra tudo isso, baseada em 3 chaves fundamentais. A primeira chave é totalmente interna. A missão aqui é reescrever aquele DNA monetário antigo. É parar de ser só um reflexo do passado para se tornar um arquiteto consciente do futuro que se quer criar. E uma ferramenta super poderosa para isso é a visualização quântica. E olha, isso não é pensamento positivo vago, não. É uma técnica para literalmente mudar nossa biologia financeira. Primeiro, criar uma imagem mental super clara, detalhada desse futuro próspero. Segundo, e esse é o pulo do gato, sentir a emoção dessa realidade como se já estivesse acontecendo. Com a repetição, o corpo começa a acreditar que o futuro já chegou e cria novos caminhos neurais para essa nova realidade. A segunda chave vai direto na raiz do problema espiritual, lá no pão da vergonha. O trabalho aqui é ajustar a intenção por trás do nosso desejo de prosperar. Porque no fim do dia, a energia sempre vai seguir a intenção. E essa é a virada de chave que alinha os 99%. A maioria das pessoas opera no desejo de receber para si mesmo. Isso gera o pão da vergonha, bloqueia o fluxo. A grande mudança é trocar a intenção para o desejo de receber para compartilhar.
Quando o objetivo da riqueza também é servir, contribuir, ajudar, o bloqueio some. A pessoa vira um canal para a abundância, não um fim de linha, e a luz da plenitude finalmente pode fluir sem barreiras. Ok, mente sendo reprogramada, espírito alinhado, agora a gente precisa trazer tudo isso para o chão de fábrica, para o mundo físico. A terceira chave é a disciplina do 1%. É a ação concreta que âncora todo esse trabalho interno poderoso na realidade do dia a dia. E aqui, a regra de ouro, ensinada por sábios financeiros desde a antiguidade, é clara e direta. No mínimo, 10%. 10% de toda a renda deve ser sistematicamente direcionada para a construção de riqueza. E presta atenção nesse ponto, porque ele é crucial. A regra é: pague-se primeiro. Antes de qualquer conta, qualquer boleto, qualquer despesa, 10% da renda vai direto para a coluna de ativos. E o que são ativos? Coisas que geram mais dinheiro, como investimentos. Não é poupar para gastar depois, hein? Isso é muito mais que uma técnica, é um exercício que constrói caráter, que treina a gente a resistir ao vício do prazer imediato. E dentro dessa disciplina, tem uma tecnologia espiritual poderosíssima: o dízimo. Na visão cabalística, doar uma parte do que se ganha é a forma mais eficaz de proteger e validar o que a gente já tem. Por quê? Porque ao doar, a gente sinaliza para o universo que opera a partir da abundância e não da escassez. Esse ato, por si só, elimina a frequência da carência e cria um campo de proteção em volta da nossa prosperidade. Agora, vamos juntar as três chaves. Quando a mente, o espírito e a ação estão alinhados, o que aparece é um jeito completamente novo de ser e de operar no mundo. A mentalidade de quem é a causa e não o efeito da própria realidade. Basicamente, existem dois jeitos de viver. Na atitude reativa, a pessoa é um efeito das circunstâncias, das contas, das crises, dos medos. Isso gera um estresse sem fim. Já na atitude proativa, a pessoa assume que é a causa da sua realidade. Em vez de entrar em pânico com uma crise, ela para, respira, injeta certeza e transforma aquele obstáculo em uma oportunidade de crescer. Isso nos leva à grande sacada de tudo isso. A riqueza de verdade não é um número na conta do banco, é um estado de consciência. É o ponto em que a pessoa assume responsabilidade total pela própria vida, transformando cada obstáculo em um degrau para sua evolução. A pergunta final, então, não é o que eu quero acumular, mas sim em quem eu me transformo nesse processo.